Olá, queridos acadêmicos, queridas acadêmicas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso tópico de ensino na disciplina de currículo, mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu espero sinceramente que vocês estejam com saúde, estejam bem, estejam seguros, estejam bem mentalmente, né? É uma fase muito difícil, é um tempo muito difícil esse que estamos vivendo, né? Eu queria falar um pouquinho do nosso terceiro tópico de estudos da disciplina de currículo, mas vou acabar abordando também mais tarde, falar um pouquinho sobre a nossa AD2 em currículo, que é interdisciplinar com didática. E aí, quando chegar nesse momento, eu traço um pouquinho mais sobre as nossas atividades, tá? Como nós não tivemos oportunidade, por conta da suspensão das aulas, enfim, gravar uma aula de conteúdo, eu gostaria de comentar rapidamente com vocês sobre a proposta de estudos desse tópico em currículo, que é o currículo, está intitulado Currículo como Construção Social, Ideologia, Saber e Poder, Identidade e Multiculturalidade. Vocês vão reparar que em ambas as disciplinas, né, atualizei o cronograma, né, modifiquei os períodos de leitura de estudos, enfim, e deixei o mais sucinto possível a realização da atividade avaliativa. Vocês vão perceber, eu estou gravando essa aula, esse comentário, e a maior parte das ideias do que eu vou falar com vocês, eu coloquei num PPT, numa apresentação, e vou disponibilizar também. Vai estar disponível também aqui na nossa disciplina para que vocês consigam depois, de repente, assistir, abrir do lado. Seria bem interessante se vocês pudessem assistir e abrir do lado numa janela enquanto eu vou falando e vocês passando a apresentação, seria muito legal. A nossa disciplina, então, com essa reatualização, esse tópico ele vai até dia 1º de junho, e é um tópico bastante importante, porque ele fala de questões contemporâneas do currículo. Ele fala especificamente, eu selecionei alguns textos para vocês, né? Se não me engano, são, deixa eu ver aqui, 4 textos obrigatórios seriam, né? Mas o último texto, que é as contribuições do Ivor Goodson e Thomas Popkewitz, eu vou até colocar ali no tópico de que ele não vai ser um texto de leitura obrigatório, e quando chegar no momento eu falo para vocês, tá? Primeiro, eu selecionei um texto que se chama Teorias Pós-Críticas, é do Tomás Tadeu da Silva, e esse texto, ele é muito importante, primeiro porque o Tomás Tadeu, ele é um curriculista brasileiro muito conceituado no nosso país, porque ele conseguiu traçar um estudo histórico e teórico sobre as teorias curriculares existentes, assim, as de maior renome, tanto as mais contemporâneas, né, e não tanto mencionadas, de uma maneira exemplar. E então acho que é sempre importante, né, enaltecer os teóricos, os estudiosos do nosso país, e também porque Tomás Tadeu fez um trabalho notável. Nesse texto, é um recorte de um texto, de um livro que se chama Currículo e Identidade, e é uma bíblia dos estudos curriculares, né, um livro esgotado, inclusive, mas vocês vão ver que é um texto que é uma cópia, né, que foi disponibilizado para vocês, o trecho, um livro já em cópia e um trecho realizado. E a ideia, ele faz a seleção desse texto para a gente entender os aspectos do multiculturalismo. Então, ele traça ali uma síntese sobre o próprio conceito de multiculturalismo que está espalhado pelo mundo. Então, ele vai falar dos autores estadunidenses, europeus e até de autores contemporâneos, brasileiros, enfim, espanhóis, né? Especificamente os espanhóis, quando ele falar da Europa. E vai falar sobre a importância da aprendizagem da cultura, o que é multiculturalismo, né? Então ele se refere a estudos das multiculturas, das várias culturas. Quando ele está falando das várias culturas, ele não está falando só das várias culturas étnicas, né? Ou regionais, que é o que nos vem à cabeça quando pensamos principalmente no significado de cultura. Ele está falando também de culturas sociais, de culturas biológicas, né? Então, ele vai falar sobre os estudos multiculturais, eles falam também de etnia, eles falam também de regionalidades,
né, de cultura regional, que inclusive é importantíssimo para o nosso contexto de país, né? Mas ele fala da cultura de gênero, então vai falar das diferenças do mundo masculino e feminino, a importância de se estudar no espectro do currículo sobre as diferenças. Então, as multiculturas também vai falar sobre diferenças sociais, de classes econômicas, né? Diferenças de idade, né? De culturas da infância, culturas juvenis, culturas da terceira idade. Então, os estudos multiculturais, ele fala da cultura no seu amplo espectro, né? E é a cultura escrita com C minúsculo, que tem a cultura escrita com C maiúsculo, pelos estudos culturais, onde fala especificamente das regionalidades, né? Então, esse movimento do multiculturalidade, do multiculturalismo, ele trata especificamente, ele surgiu nos Estados Unidos e, e abarca todas essas culturas que eu estou falando para vocês, né? O estudo das diferenças, né? Seria algo mais para a gente simplificar. Eu vou comentar muito rapidamente, né? Então, a ideia de que o Tomás Tadeu traz ali, os outros autores também, quando falam da multiculturalidade, é pensar um currículo escolar que aborde, que abarque as questões da multiculturalidade também nas disciplinas educacionais, nas disciplinas curriculares. E aí você pode pensar assim, por quê? Por que é importante trazer esses estudos multiculturais, né? Porque entender as multiculturas é romper com preconceitos, é dar voz é, para sujeitos, para pessoas, para coletivos que não são vistos, não são enxergados no cotidiano da nossa sociedade, não são vistos ou enxergados por preconceito, ou pela pouca visibilidade que a sua própria cultura exerce dentro dessa nossa cultura que é especificamente colonizadora, europeia, machista, enfim, né? Vamos pensar nesse espectro. E ela tem como objetivo maior, então os teóricos que escrevem, que se debruçam a estudar a multiculturalidade, eles prezam por justiça social. Então, eles dizem assim: se o currículo, da forma que está posto, ele enfatiza a história europeia, mas não dá a mesma visão para a história africana, já que temos negros no nosso país. A gente estuda muito pouco, né, sobre a Ásia. Nós temos orientais, nós temos imigrantes orientais e de outras regiões, enfim, do mundo que não aparecem nos nossos estudos do currículo. Estou dando um exemplo, tá? Um exemplo é que eu estou pensando agora em voz alta. Então a gente precisa dar vazão, entender que essas culturas, que essas pessoas, elas também têm história, elas também têm espaço para serem pensadas, para serem dialogadas e para serem enxergadas, né, vistas do ponto de vista do currículo. Então ele trata exatamente sobre esse desafio no nosso país de pensar especificamente sobre justiça social. Então, esse primeiro texto do Tomás Tadeu, ele vai falar sobre isso, vai fazer essa grande abordagem, né? Explicar o conceito para vocês, que é esse que eu trouxe aqui, grosseiramente, né? Em resumo, e falar da importância dos estudos multiculturais. Depois, eu indiquei um texto que se chama As Culturas Negadas e Silenciadas no Currículo. Vocês vão perceber que, pelo título do nosso tópico e pelo teor dos textos, que é um texto para pensar mesmo as diferenças e a multiculturalidade, tá? Então, o segundo texto, que é esse do Jorge Torres Santomé, e é um curriculista espanhol, que eu gosto bastante. Então, ele tem uma escrita e os estudos muito humanizados, muito pensados no espectro social mesmo. Então, ele pensa o currículo como um dispositivo de emancipação para os sujeitos, para as classes que não são tão favorecidas. E nesse texto específico, ele vai falar dessas vozes, dessas culturas que são, na visão dele, negadas e silenciadas. Então, ele vai falar das culturas infantis, juvenis e da terceira idade, e aí ele vai traçar reflexões interessantíssimas. Eu aconselho muito a leitura desse texto, que é um artigo dentro de um livro de coletâneas. Então, ele vai falar assim: olha, por exemplo, a gente aborda a criança, a forma que a gente trata o currículo infantil na escola, ele é bastante recente, até porque a consideração da infância como uma categoria específica da jornada de vida, ela é muito recente.
E isso, porque antes as crianças eram consideradas aqueles mini adultos, tem toda aquela discussão feita por Felipe Arries, né, no movimento da história da educação. Então, as crianças conquistaram o direito de serem vistas como sujeitos específicos, com suas especificidades, muito recentemente na história. Então, por isso, o Jorge Santomé, esse autor, o Santomé, ele diz o seguinte: com isso, a gente perdeu a oportunidade de discutir assuntos importantes com a infância e a gente trata sempre tudo com muita ludicidade e esquece que as crianças também carregam fardos muito pesados em sua vida, em suas vidas, em suas existências, né? E que as escolas ficam à parte dessas discussões. A gente não trata no currículo, não tem atividades curriculares, não pensa no currículo, por exemplo, das crianças empobrecidas, das crianças que carregam traços históricos de violência em seus lares, né, em suas famílias. A gente não ensina sobre o corpo da infância, a criança não entende sobre o próprio corpo dela, o funcionamento do corpo dela, sobre o que mais que ele fala sobre as suas potencialidades, né? Eh, enfim, sobre os gostos, né? Sobre as especificidades da infância. A gente entendeu a criança como um ser que precisa ser tutelado de uma maneira eternamente lúdica. E ele faz uma crítica muito interessante a respeito. Então, e é da mesma forma das culturas juvenis da terceira idade. Ele fala os adolescentes, os jovens, os pré-adolescentes estão nas escolas e a gente só trata a respeito do seu próprio corpo, dos seus dilemas psicológicos, seus dilemas de identidade em disciplinas específicas, né? Então, estuda-se ciências biológicas, ciências, é que ele vai entender um pouquinho sobre o corpo humano, mas não os seus dilemas. Então, o currículo não enxerga os sujeitos, principalmente, e da terceira idade também. A gente não pensa sobre esse coletivo, sobre essa categoria da vida humana, da vida adulta, né? Então, ele fala, a gente não entende as pessoas na escola, porque a escola, a forma que o currículo está posto, ele é um currículo pensado para o conhecimento científico, para a elaboração do conhecimento científico e só. E é uma crítica que tem autores que criticam também essa visão do Santomé, que inclusive a gente vai ver no próximo tópico, mas agora vamos nos deter aqui para o que ele fala. Ele fala também que outra cultura negada são das etnias minoritárias, ou sem poder, e a gente pode colocar aqui no nosso contexto brasileiro pensar nas culturas na cultura negra, na cultura indígena. E aí ele tem uma forma que ele aborda, ele chama de currículo turístico. A gente só aborda algumas culturas minoritárias em períodos específicos. E ele está falando num contexto espanhol, mas vamos pensar no nosso contexto aqui no Brasil. Quando a gente estuda a cultura negra, a gente estuda no espectro da escravidão. A gente não estuda a emancipação, a importância da construção de dos dialetos, né, de sotaques, da culinária, da cultura específica que nos foi presenteada, englobada a partir da vivência com a cultura africana, né, na entrada do nosso país. A gente não estuda sobre a história da África, né? A gente não estuda sobre a visão dos estudiosos africanos sobre essa colonização que foi realizada a partir do movimento de escravidão. E a mesma coisa que ele vai chamar de cultura e de currículo turístico, e a gente pode pensar quando a gente aborda a questão indígena no Brasil, que ela é sempre envolta específica, né, no mês de abril, no dia do índio, e a gente aborda esse estudo nesse dia específico e a gente não fala mais sobre isso, sobre os direitos dos povos originários, a história dos povos originários, a influência do idioma dos povos originários. Isso fica muito isolado e a cargo do professor querer aprofundar ou não. E ele diz que isso é um erro muito cruel para se pensar o andamento de um currículo essencialmente encharcado de um conhecimento que seja válido e reflexivo e crítico. Depois ele fala também da questão do feminino, que é importante, que ele fala sobre, sobre o silenciamento, né, as discriminações de gênero, da cultura feminina. Então, a gente fala muito pouco sobre emancipação das mulheres, a importância das mulheres no desenvolvimento econômico, né? Então, isso gera questões que são debatidas na contemporaneidade sobre diferenças salariais, né? O porquê disso, em que momento isso aconteceu na história que reverbera essa discrepância no curricular de conhecimento e social e político até hoje.
E fala de outras vozes também silenciadas, né? Fala das questões das sexualidades, né? Como é sempre muito nevrálgico abordar no espectro do currículo sobre sexualidade lésbica ou homossexual, não se fala sobre o mundo das pessoas pobres, né? A gente estuda isso, algo, menciona isso especificamente, mas a gente não vai a fundo, porque estudar a fundo a questão das pessoas pobres, das pessoas do abismo das classes sociais existentes, a gente estuda profundamente política. E existe um movimento muito forte que acaba cerceando que as questões políticas entrem no currículo de uma forma mais específica. E ele fala também das vozes do terceiro mundo, enfim. E por que ele fala tudo isso? Porque ele, na percepção deste autor, é que a educação obrigatória escolar, amparada por esse currículo que a gente conhece, ele precisa recuperar uma das suas mais nobres razões de ser, que é de que, a partir da formação, né, que os sujeitos recebem na escola, frequentar a escola, se apropriar do conhecimento que um currículo escolar pode oferecer para os sujeitos, ele precisa, a partir desse momento, adquirir conceitos e conhecimentos que o tornem uma pessoa autônoma, crítica e conhecedora da sua própria cultura, né? Então ele faz essa defesa, e essa defesa é uma defesa importante e que a gente precisa, deixa eu passar aqui para não me perder, né? E que a gente precisa considerar. Então é uma visão muito interessante, a gente precisa de fato, ele traz reflexões importantes. Será que a gente encontra esses elementos todos que o Santo Tomé está colocando no nosso currículo vigente, no nosso currículo educacional? Depois eu indiquei um texto para vocês que se chama Multiculturalismo, Currículo e Formação de Professores. Então, continuamos no debate das diferentes culturas, das diferenças, mas esse em específico eu queria que vocês prestassem mais atenção a partir da página 7, que é quando ele vai falar da formação de professores. É um texto de um curriculista brasileiro, Antônio Flávio Barbosa Moreira. Ele é contemporâneo do Tomás Tadeu da Silva, tem essa mesma perspectiva de escrita crítica, e ele, enfim, ele traz um diálogo com autores consagrados da perspectiva multicultural, da perspectiva crítica do currículo. E aí, a partir da página 7, é que ele começa a falar sobre como esses autores entendem a perspectiva da formação de professores na perspectiva da multiculturalidade. E ele traz reflexões interessantíssimas, mas que o cerne da reflexão que ele traz é de que o ensino que acontece na sala de aula, ele tem que estar encharcado de significados, para além também das questões científicas, né? Eles precisam ser pensados sob a ótica da relação do poder, da perspectiva política, do respeito às diferenças, e de um resgate cultural bastante sério. Então, ele traz são 8 ou 9 considerações que ele faz sobre a formação dos professores dentro dessa perspectiva, e eu indico que vocês leiam. Mas elas falam que os educadores, eles não podem ignorar a questão da diferença em sala de aula. Eles precisam enfrentar e trazer as discussões sobre raça, sobre gênero, sobre trabalho, sobre política, sobre minorias étnicas. E que a formação de um docente, a gente precisa primeiro, na fala do Antônio Flávio Barbosa, a gente precisa passar por um movimento de desconstrução, porque quando a gente procura a, uma faculdade de educação para sermos professores, não significa que estamos desconstruídos já na totalidade. O processo de desconstrução dos próprios preconceitos, das amarras, das nossas limitações, elas são desconstruídas aos poucos. Então ele coloca que o professor ele precisa ter isso em mente, né? De que processos de discriminação, de exclusão, e de não reconhecimento das diferenças, eles precisam ser amplamente pensados, porque um professor comprometido com a educação, ele precisa se livrar dessas amarras, né? Das amarras do preconceito, da discriminação. E quando a gente vai na reflexão aqui do Moreira, quando a gente começa a se desfazer dessas amarras, desses nós, desses preconceitos, a gente vai atingindo um patamar de educabilidade multicultural
mais avançado, mais próprio, mais eficaz, mais efetivo. Então é muito interessante. Ele fala também que essas questões, enfim, que a multiculturalidade aborda, né, como conhecimento, poder, as diferenças, enfim, esses assuntos políticos, eles precisam permear desde sempre na formação do professor, e quando o professor termina a sua formação, que essas leituras elas precisam fazer parte, continuar fazendo parte dos seus cotidianos, da formação continuada, enfim, porque são questões que nós lidamos em sala de aula a todo momento, né? Então, como que um professor vai lidar com uma situação em que sabe que uma das suas crianças, dos jovens em que ele dá aula, ou que seja dos adultos em que dá aula, está sofrendo por causa de uma grande violência, por exemplo, que vive em casa. Como que o professor vai agir? Ele aborda isso? Ele chama uma equipe multidisciplinar? Como é que ele compreende esse movimento, que é um movimento de vida, um movimento cotidiano? Infelizmente, isso acontece muito. Então, quando um professor ele não tem uma opinião formada a respeito, ele não sabe como agir em sala de aula, como dar visibilidade, como dar voz para essa pessoa, como fazer com que essa pessoa consiga, de fato, se interessar pelo que está acontecendo em sala de aula. Então, são estudos muito importantes, interessantes, e que a gente precisa lidar com atenção, exatamente porque a gente vivencia um movimento de renovação curricular, que é o movimento da BNCC, em que esse foi um dos pontos mais criticados, né? Que a BNCC tirou muito em relação ao currículo vigente anterior, ela excluiu muito as questões multiculturais que nós já havíamos conquistado no currículo anterior. Então, isso é algo para se pensar. E o último texto, que é as contribuições de Ivor Goodson e Thomas Popkiewicz, que eu trouxe para vocês, não é um texto dos próprios autores, é um texto da Lisete Jaen e Márcia Serra Ferreira, que são duas professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano, ou Federal Estadual, e que elas fazem um compilado muito importante sobre os estudos desses dois autores. E por que eu inseri esse texto? Ele é um texto mais acadêmico, mais denso na escrita, ele não é tão grande, ele é do tamanho dos outros, né? 13, 15 páginas, mas ele tem realmente uma escrita mais densa. E esse, se vocês preferirem, não tiverem tempo, eu não faço questão que vocês leiam, mas que vocês salvem com vocês nos materiais, deixem guardado, porque é um texto que pode contribuir para reflexões muito importantes, né? Porque esses dois autores, tanto o Ivor Goodson quanto o Thomas Popkiewicz, eles são curriculistas conceituadíssimos no mundo e que eles abordam questões específicas curriculares sobre história, poder e ideologia. E a gente vê como a ideia desses autores ela é representada depois nos textos que nós lemos anteriores, né? Então, eles estudam a questão do discurso na educação, do discurso no currículo, porque na ideia desses autores o currículo ele regula condutas, ele regula conhecimentos, e essa regulação é feita proposital, né? Ela é feita propositalmente na visão dos autores, porque currículo é encharcado de ideologia. A gente consegue perceber que as reformas políticas, a gente sofre uma reforma política, em seguida existe mudança curricular. Porque os políticos, eles é que são os sujeitos, né? Como a gente discutiu no tópico anterior, é que pensam o que é que as populações, que as pessoas precisam, devem saber ou não. E que se no currículo tem conhecimentos que são incompatíveis com as defesas ideológicas e políticas daquele setor, daquele governante, daquele poder que está em exercício, eles realmente acabam promovendo uma reforma curricular exatamente para tirar o conhecimento que os incomoda, né? Que eles discordam. Então, Popkiewicz e Goodson vai dizer para a gente de que currículo é poder, é território de disputas, e por isso ele é encharcado de intenção, de ideologia, né? E isso reflete nas liberdades ou não dos sujeitos, no conhecimento ou não dos sujeitos, em conhecerem mais sobre sua história, sobre sua cultura, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, tá? Então, fiz esse apanhado aqui para vocês sobre essa discussão que a gente trata no nosso terceiro tópico, mas eu estou à disposição para tirar dúvidas, ou se vocês quiserem fazer algum aprofundamento específico de algum desses textos, vocês avisem que é possível. Eu faço com muito prazer. Eu gosto muito de falar sobre currículo. Agora eu quero falar um pouquinho das avaliações, né?
Em currículo, a gente já fez a primeira AD1, que foi aquele quiz no início, bem no comecinho do semestre, sobre as competências da BNCC. Que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é a nossa reforma nova, né? A nossa é a última reforma curricular. Nós já vimos um texto no primeiro tópico sobre a BNCC e, paralelamente a isso, na disciplina de didática, vocês estão fazendo uma sequência didática orientada pela BNCC, correto? E a nossa segunda atividade à distância, ela está atrelada à disciplina de didática e também à nossa atividade presencial. Então, foi o que eu consegui pensar para contemplar as duas disciplinas e fazermos um único trabalho que possa validar as duas disciplinas. Essa segunda AD2 aqui em currículo, ela, a mesma nota dela, ela também vale como AD2 na disciplina de didática, porque elas estão muito entrelaçadas, muito interligadas. E nessa disciplina, nessa atividade, vocês vão elaborar seria o PPT, a apresentação que vocês utilizarão na atividade presencial, que é no dia 24, é o que vocês vão apresentar como sendo a AD2, tá? E aí vou dar uma olhadinha aqui. O que que eu estou pedindo para vocês? Que vocês se reúnam em duplas ou trios no máximo, se esforcem em fazer esse movimento para ninguém ficar muito sobrecarregado, tá? E aí, a partir disso, vocês vão analisar algum segmento da BNCC na perspectiva do currículo e na perspectiva da didática. Como assim? Eu vou escolher. Vocês já estão fazendo a sequência didática, né? Pegaram ali alguma área disciplinar e estão desenvolvendo uma atividade. Então, agora vocês vão escolher uma área disciplinar que pode ser a mesma da sequência didática ou outra que vocês queiram fazer. Então, pode ser ali língua portuguesa, matemática, língua estrangeira, educação física, que mais? Ciências biológicas, história, né? Geografia. Então, vocês vão escolher uma área disciplinar dessa. E vão incluindo as competências, porque toda área disciplinar, vocês veem que elas têm competências específicas para a área. Aquele quiz que a gente fez era as competências gerais, sobre as competências gerais da BNCC. E depois, toda a área disciplinar ela é seguida por competências em que a BNCC orienta que sejam desenvolvidas ao longo daquele estudo. Então, vocês vão ler as competências e ver a indicação que o documento curricular traz sobre a área disciplinar escolhida e vão tecer uma leitura, vão fazer uma leitura crítica sobre esses estudos do que eu fiz esse resumão agora para vocês aqui em currículo. Vocês vão pensar sobre essas questões que a gente abordou agora, né? Das questões das diferenças, multiculturalidade, sobre esse currículo que teoricamente ele não está discriminado em uma disciplina específica, mas que pode abarcar qualquer e toda disciplina. Então, vocês vão trazer essas reflexões desses estudos, né, de ideologia, poder e multiculturalidade, e vão analisar uma área disciplinar aqui da BNCC. E vocês vão analisar uma área disciplinar fazendo um registro crítico. Vocês vão apontar o que chama a atenção de vocês nessa área disciplinar. Se vocês encontram algum elemento estudado, algum elemento no currículo oficial, se vocês encontram algo mais direto, que retoma, que vocês consigam relembrar de que, poxa, isso aqui a gente estudou ali em currículo, na disciplina de currículo. Então, tragam esses excertos, o que é que fez vocês lembrarem, ou não, se vocês acham que está faltando alguma coisa. Poxa, eu estudei isso aqui tudo em currículo e didática, e aí li, acho que faltou isso, poderia ser diferente. Pensem sobre isso criticamente. Se vocês acham que está completo, o porquê é que está. Se vocês acham que está faltando alguma coisa, o que é que está faltando. Como poderíamos pensar em sala de aula, e aí entra a didática, né? Se você acha assim, acho que está faltando alguma coisa, eu poderia, nesse momento, discutir sobre aquela questão que foi abordada ali pelo Santo Tomé, né? Sobre o silenciamento de tal e tal coisa é legal para pensar junto aqui. Quando está falando em matemática, não se fala em etnomatemática, por exemplo, em que a gente
pode pensar outras formas de aprendizagem, de compreensão sobre aquele mesmo conceito, sobre aquela mesma forma de ensinar, enfim. Vocês vão fazer esse tipo de análise. O que está faltando que eu acho que está legal? Olha, os textos que a gente estudou aqui em currículo até agora, eu consigo enxergar eles aqui nessa unidade curricular, que são as que conduzem diretamente a nossa ação docente em sala de aula, né? Vou falar se preciso falar se tem orientação didática direta ou não. Em algum momento ali no currículo, ele fala sobre ah, como eu devo agir didaticamente, de que forma eu tenho que dar aquela aula ou não. Já que ele não fala, eu tive alguma ideia ou insight, como é que eu posso fazer isso? Enfim. E aí, eu preciso também dizer quais estratégias didáticas eu poderia abarcar nesse momento, dar um exemplo, não precisa ser, tá, gente? É um exemplo, um movimento. E aí, considerando essas orientações que eu dei até agora, vocês vão construir um PPT, uma apresentação e entregar. Essa é a atividade de vocês, tá? E aí ela vai ser a apresentação do dia do nosso seminário, que daí eu trago as orientações aqui em breve, né? Provavelmente na próxima semana. Bom, é isso, gente. Então se organizem em duplas e trios para fazer esses estudos, dividam, né, essa carga de trabalho, leiam os textos, né? Eu espero que essa aula ajude de alguma maneira. Mas se vocês sentirem necessidade, eu posso marcar um dia específico e a gente conversa via BBB ali no AVA, não tem problema. E aí elaborem esse PPT. Em caso de dúvida, mandem dúvida para mim, para a Rosalu, que seja, né? Mas podem me procurar em qualquer momento, em qualquer ferramenta ali do nosso AVA, que eu estarei à disposição, tá bom? Um forte abraço, sigam firmes, eu tenho certeza que essa fase ruim vai passar e a gente vai conseguir tirar lições importantes desse movimento, desse momento que é triste, mas enfim, a gente vai conseguir ultrapassar isso com bastante força, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até mais.